ao vivo, viu? Né? Ele abre o infoleg dele aí e assina. Então é disso que eu quero cortar. Não é cortar, nunca falei em nenhum momento de cortar de programa social, de cortar de pobre, nada. E mais uma vez reforçando, quando o Lindbergh fala eu acho que esse é um ponto importante sobre o qual ele deveria falar, para fechar que meu tempo acabou. 100%, zero de orçamento discricionário para a política pública em 2027, por causa do desenho que a gente tem hoje. Segunda pergunta para o Kim agora. Vamos É lá. isso? É isso, né? Ó, o Célio Martini perguntou aqui o seguinte: como o Kim se sente com a reforma da Previdência que no final... Previdência. Reforma da Previdência que no final os militares saíram pela tangente e sobrou só para os pobres. Vamos lá. Fui absolutamente contrário não fazer uma reforma da Previdência profunda em relação aos militares. Assim como sou contra o privilégio de deputado, de senador, de juiz e de promotor, sou contra também de militar. Acho que tem que fazer a reforma profunda nos militares, né? Porque, vamos lá, né, gente? Convenhamos que você ter uma aposentadoria antecipada, né? Para você ficar pintando meio fio, né? E pintando árvore, né? Não é condizente, né, com a realidade brasileira. Então, sim, sou a favor, não tenho nenhum problema de falar nisso, não tenho nenhum medo de ter nenhum desgaste com militares por causa disso. Segundo ponto, é mentira que tirou do pobre, pelo contrário, né? Hoje, né, tem basicamente 2 países que adotam o modelo previdenciário que o Brasil adota, né? O Brasil e a Venezuela. E nenhum dos 2 países são exemplos de bom sistema previdenciário, né? Se nós não tivéssemos feito a reforma da Previdência, né, hoje não teria dinheiro para pagar o aposentado mais pobre. Hoje o déficit seria tamanho que a gente não teria dinheiro para pagar a aposentadoria, que a gente não teria dinheiro para pagar BPC. E mais do que isso, antes da reforma, quem se aposentava antecipadamente eram os mais ricos. A idade média com que o mais pobre se aposentava com um salário mínimo, antes da reforma da Previdência, era de 64 anos e 9 meses. A gente passou a idade mínima para 65. Esse cara não foi o maior afetado. O maior afetado foi principalmente o servidor público que ganha mais, que tem um vínculo formal garantido e que estava se aposentando 10, 15 anos mais cedo do que o trabalhador que ganha um salário mínimo. Foi nisso que a gente mexeu, foi isso que a gente alterou e mais, a gente ainda acabou com a aposentadoria especial de parlamentar, que a minha legislatura foi a última que poderia aderir. Eu não aderi, eu abri mão, não sei se o Lindbergh abriu mão também, mas... Então, também foi o outro privilégio que a gente tocou, mas não solucionou o problema. Por quê? Porque a gente continua com o mesmo sistema. O cano continua estourado, né? A gente só tá... Agora eu não tô mais entendendo meu tempo ali. Tá correndo esses 3. Porque era 5 dessa vez. Ah, tá. Aqui rolando. Então vamos lá. O cano continua estourado, né? A gente só trocou o balde por um balde maior. Mas o modelo é o mesmo. É um modelo de pirâmide geracional, né? Em que quem tá trabalhando hoje tá na base da pirâmide, quem se aposentou tá no topo da pirâmide, só que é o seguinte, acabou, esgotou a pirâmide. Não tem mais essa quantidade de trabalhadores formais e não tem mais essa quantidade de jovens. Se a gente mantiver o modelo previdenciário como ele funciona hoje, a minha geração não vai se aposentar. Não vai ter dinheiro para minha geração se aposentar. É uma questão assim, que até o presidente do Tribunal de Contas da União foi na Câmara dos Deputados no mês passado e admitiu. Com o modelo atual, a minha geração não se aposenta. Então, ou a gente soluciona estruturalmente o problema da questão da Previdência, que hoje é um esquema de pirâmide, não é à toa que quando foi mandada a regulamentação de trabalhador de aplicativo pelo ministro do Trabalho do Lula, os trabalhadores não quiseram. E não quiseram nem aderir ao sistema previdenciário. Porque eles preferem eles próprios guardar o dinheiro, investir o dinheiro, poupar o dinheiro, do que contar com a Previdência no futuro, porque ninguém confia nesse sistema e tem razão de não confiar, porque ele é uma pirâmide. Entre economistas ortodoxos, assim, é um consenso da economia que o nosso modelo é insustentável, né? E não só o modelo da Previdência é insustentável, como o que eu coloquei, o orçamento no arcabouço fiscal no modelo aprovado pelo PT vai fazer, e isso eu queria muito escutar o Lindbergh sobre isso. Eu tô favorável. A nota do que? Do arcabouço? Jamais. Fui contra. Que votei do arcabouço. Isso é horroroso esse desenho, Lindbergh. Em 2027, a gente vai ter 0%, zero de orçamento discricionário. Farmácia popular não tá na Constituição. Minha Casa Minha Vida não tá na Constituição. Né? ProUni não está na Constituição, FIES não está na Constituição, programas ambientais não estão na Constituição, infraestrutura não está na Constituição, gasto com segurança não está na Constituição.
Gastos com transporte não tá na Constituição. Todos isso são despesas discricionárias e a gente vai ter zero pra isso. Não vai ter dinheiro pra pagar conta de luz e conta de água de ministério. O Brasil nunca viveu isso. Nunca teve um colapso das contas públicas nessa magnitude. Nunca teve que paralisar a máquina pública por falta de orçamento discricionário. Hoje o presidente da República já governa sobre 8% do orçamento. Quando chegar o próximo presidente, que não vai ser o Lula, que eu acho que o Lula nem disputa a eleição, né, fazendo uma avaliação pessoal de que não tem nem condição de vencer e não quer fechar a biografia com a sua derrota, depois a gente pode até apostar nisso, Lindbergh, eu acho que o Lula nem candidato e até reforçando, né, segundo o discurso do Lindbergh, a população inteira tá vivendo bem, os pobres estão vivendo bem, mas tem dezenas de milhões de pessoas vivendo bem e caindo em fake news e por isso mesmo vivendo bem tá brava com o Lula. Eu acho impressionante a capacidade dessas fake news. Comentários. Olha, o Lula é candidatíssimo. E a vida do povo pobre, do povo trabalhador, tá melhorando. Porque melhorou o salário mínimo. Eu falei pra você da renda. A renda é um número real. Isso aqui é IBGE. Então a renda do povo, principalmente do povo pobre, cresceu. Políticas sociais voltaram. Voltou política como Minha Casa Minha Vida. As pessoas estão sentindo aqui. Estão sentindo. Por isso que eu tenho tanta certeza nessa E o Lula tá garantido. Eu tenho tanta certeza nessa virada da gente. Entendi. Eu tenho certeza mesmo. Você sabe que nós, por posições diferentes, eu questionei o arcabouço por outro lado, que eu tenho uma visão econômica mais keynesiana. Estou falando do ponto de vista economista, é o contrário do que o Kim pega mesmo, que eu acho que o mundo todo está em déficit. O mundo inteiro está em déficit, não é aqui não. O déficit da França é 3%, todo mundo está em déficit. E quando a economia desacelera, às vezes o gasto social tem um peso muito grande, né? Na situação que nós estamos, com a aprovação do arcabouço, a gente só tem um jeito de garantir que as políticas sociais não sejam cortadas, que é o que você, no fundo, quer. Desvincular o salário mínimo da aposentadoria. Que é cobrar dos ricos. Eu volto ao debate. Tudo está voltando aí. De fato, é uma situação diferente dos nossos primeiros governos. No primeiro governo, a gente teve condição de fazer distribuição de renda sem mexer no sistema tributário desigual nos mais ricos. Agora, como bem falou o Kim, nós só temos um caminho. Ou resolvemos o problema fiscal com um sistema mais solidário. Aumentando imposto. Que aumentando imposto é cobrando de quem não paga. Olha, você falou em benefício tributário, o nome são gastos tributários. Não é aumento de imposto. É cobrar de quem tem isenção, de quem não paga, por vários motivos. Sabe por quê, Vilela? Aqui tem um negócio no Brasil que chama lucros e dividendos. Então, o assalariado paga o imposto de renda. Mas se eu trabalho lá no Itaú, que o Kim falou, se eu sou um dos donos, um dos sócios, tenho 2 milhões por mês, eu recebo dinheiro a título de distribuição de lucros e dividendos. E pago zero. 2 países no mundo têm isso. Brasil e Estônia, só. É uma distorção. Então, é essa situação que está colocada. Quem pode contribuir mais para a gente não ter que cortar os programas sociais? Em relação à Previdência, sim, deixa eu só falar outra coisa do outro ainda. Kim, você não sabia, eu falei aqui. Projeto para acabar com o 14º, 15º salário foi feito pela Glaze. E eu fui o relator de tudo. Foi a gente que acabou com esse negócio. O negócio do super salário, você está querendo demais, né? Porque a gente não faz aqui, a gente apoia a PEC dele. Porque o governo mandou um projeto e vai mandar outro agora, dos super salários. Ou então vamos fazer uma coisa neutra, juntando todo mundo lá. Que Se for PEC, não resolve. Hein? Se não for PEC, não resolve. Não, eu acho que tem caminho. Porque o problema da PEC é que são 308 votos. Mas nesse ponto aqui, nós temos convergência de que essa coisa é vergonhosa. E esse projeto não anda porque tem um lobby gigantesco do Ministério Público e do Poder Judiciário. O governo vai apresentar outro projeto, porque aquele que está no Senado está desmoralizado. Certo. Mas tem nenhum problema de assinar a minha, não. Pode assinar aqui? Eu não queria, Rapidinho porque aqui, o que Lindbergh. você... Rapidinho, pode assinar aqui, ó. Que a gente é beija, né? A gente não assina dele, porque Assina você não aí. assina o nosso. Ué, Ou vocês então assinaram na fazer- legislatura Vamos passada. não assinaram o nosso. Ele quer que a gente dê o troféu quê? pra Que ele. troféu? Poxa, tira o teu nome, vamos botar o de outro. Alguém mais neutro aqui. Alguém mais neutro. Ou então Pô, o Lênin. na legislatura governo. passada vocês não reclamaram. Governo. Agora vocês reclamaram? Porra, que sacanagem. Vamos lá, então.